Fala aí, KWA. No vídeo de hoje vamos estar conversando sobre Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Recomeço, mais uma vez. E hoje lançou um featurette, ou um extra do Jurassic World Rebirth. E nesse extra é sobre trazer os dinossauros à vida no filme, né? Fala um pouco sobre isso, mas a gente não vai estar falando sobre o extra em si, vamos estar conversando sobre as cenas novas que acabaram saindo nesse extra. Tem umas cenas novas bem legais e tem mais do Mutadon que eu só vou estar reclamando mesmo porque eu detesto esse bicho. Mas enfim, vamos estar sem mais enrolação vindo aqui cada uma das cenas novas que tivemos, do T-Rex, mas bem legais também, e é isso. A primeira cena é essa do T-Rex fugindo, que pela posição, pelo ângulo, lembra muito a cena do Jeep do primeiro Jurassic Park. O Rex, como eu já falei outras vezes, tá bem bonito, o design tá muito bom. Eu gosto como esse Rex tá lembrando mais Rex do Jurassic Park do que ironicamente, a Roberta lembrava. É um pouco irônico porque a Roberta era o mesmo T-Rex do Jurassic Park, mas não lembrava muito. Esse Rex tá muito melhor, o design dele no geral. E ele tá muito bonito visualmente também. E como eu falei, parece ser um macho, não temos confirmação. Ele não é verde, mas ele tem cores mais vivas do que só um marrom, ele é mais um amarelado, coisa assim. E tem a semelhança mais de um macho nas protuberâncias na cabeça, mas vamos ter que esperar pra ver. Logo em seguida nós temos aí essa cena dos personagens no bot olhando pro T-Rex. E quando lançou o teaser lá que mostrava o T-Rex virando o bot, eu já tinha comentado que eu tinha achado meio esquisito, parecia muito tela verde. E nessa cena também parece muito tela verde. Talvez o que a gente esteja vendo não esteja necessariamente acabado ainda, não seja muito polido, mas essa cena, no geral, os efeitos especiais, eu acho que os efeitos visuais do filme estão muito bons. Só nessa cena aí do bot mesmo que, pra mim, uma tela verde parece ser muito evidente nessa cena. Não sei se é impressão minha, mas não convenceu direito. Enfim, tirando isso, eu acho que tá muito bom os efeitos visuais. O CGI tá muito bom, o meu problema mesmo tá sendo essa tela verde. E depois nós temos uma última cena do T-Rex, que é o T-Rex andando assim, né, seguindo o rio. Os personagens sendo levados pela correnteza do rio e o T-Rex na margem andando pra chegar na frente e esperar a correnteza trazer eles pra perto. Que é uma cena bem legal. O ângulo também lembra muito o Buck no Lost World, quando ele tá bebendo água e ruge pro cachorro. Na piscina, né? Quando tá bebendo água na piscina e ruge pro cachorro. O ângulo, a posição lembra muito. Não que seja necessariamente uma referência intencional, mas lembra bastante. O que talvez só por isso, por você olhar e lembrar de tais cenas, talvez nem tenha sido intencional, tenha só sido pelo design ser mais parecido com o T-Rex de Jurassic Park do que a Roberta foi nos últimos filmes. O que é um bom sinal, eu acho que é um bom sinal. O Rex tá bem grande, parece que tá bem em escala mesmo. Tá bem barrudão. Eu acho que, assim, pro tamanho esse Rex tá muito bom. E agora vamos conversar um pouco sobre os Mutadons que nós temos. Realmente, os pés que estavam aqui no primeiro trailer eram pés dos Mutadons e não dos Velociraptors. E aqui nós vemos mais cenas da loja de conveniência, onde os Mutadons estão. Bem, quanto mais vejo o Mutadon, menos eu gosto deles. Na verdade, eu não tô me acostumando com eles, eu realmente não gostei deles. E eu já comentei o porquê eu não gostei. Mas se eu tava pensando mais, se eu acabei pensando mais motivos. Primeiro, eu não gosto como o Mutadon teoricamente é pra ser uma mutação, mas parece mais um híbrido. Pode ser que no filme eles falem que era um híbrido mesmo e não era só uma mutação, coisa do tipo, mas a informação que nós temos até então é que é mutação. Então não vamos levar a teoria como verdade, vamos levar a informação que temos oficiais, que seria até então que é só uma mutação. Não convence. O Distortus Rex, você olha pra ele de perfil, ele não apareceu no trailer de perfil, então é difícil de ver, mas nos bonecos você olha de perfil, você vê que é um terópode deformado. Ele é um terópode, a cabeça é deformada e tem aqueles braços. Eu não gosto daqueles braços no design, eu já mencionei, aqueles braços afastam muito de dinossauro. Mas se ignorando os braços, você vê o formato dele, o perfil, é um terópode. Então, e ele é todo deformado, ele é assimétrico, ele me convence de ser um dinossauro mutante. O Mutadon, ele não parece ser deformado, não parece ser assimétrico, ele é só
bicho assim que parece ser um monstro natural. Mas parece mais um monstro que um dinossauro. E parece mais um dragão, um monstro. Então ele não me convence como mutação, isso incomoda. Outra coisa é uma cena que é perfeitamente feita pra ser de raptores. Inclusive é só uma recriação da cena da cozinha. Né, basicamente. Perfeita pra raptores eles estarem substituindo os raptores ao invés de ter alguma cena nova pra destacar eles em si. Eu acho também que incomoda mais, porque tem a sensação que tá os raptores, que nós não temos eles há 24 anos, nós temos raptores vilões. Quando finalmente vamos ter de novo, eles são substituídos por esse bicho, assim incomoda ainda mais. E... enfim, eles lembrarem mais um dragão do que um dinossauro também me faz não gostar. Eu não sei porque, tem alguma coisa no Distorts que eu vejo, eu ainda consigo aceitar ele como alguma coisa de Jurassic Park. Os Mutadons, eles não me convencem como Jurassic Park, eu não sei dizer o porquê. É esse sentimento que eu tenho. Enfim, enquanto eu tava falando isso, foi passando as imagens do Mutadon aí. O design ele é bonito, ele só tá no lugar errado. E é isso que eu tenho pra dizer. Inclusive os Mutadons vão voar, isso foi confirmado. E nós vimos uma cena nesse vídeo dele pousando. Não foi esse vídeo que confirmou que ele vai voar, foi confirmado por outras fontes. Mas eles vão sim voar. E aqui nós vemos um deles pousando. E também temos aí o Mutadon de cabeça pra baixo, né? Ele furando o telhado e de cabeça pra baixo, meio como um morcego. O David Cobb falou que a ideia do Mutadon veio quando ele viu um morcego abrindo as salas. Então, temos um pouco disso aí. Que eu acho que dá uma cena legal, isso é legal neles. É uma coisa que eu tenho que falar que ficou bacana nos Mutadons. Também vemos no fundo uma concept art do Mutadon. E nós podemos ver essa concept art, parece um bicho mais aceitável, não tinha asas, então acho que não corresponde muito à proposta essa concept art ainda. Então eu entendo porque foram para as asas. Mas vendo essa concept art parece mais uma ave, até eles estavam indo para a direção de aves. Realmente parece, e eu acho que é aí que entra um pouco do erro do Mutadon. Eu acho que a ideia era para ser, um Raptor com, ao invés de DNA anfíbio, teria DNA de aves. Só que aí ficou características de aves até demais. E por isso, e realmente parece que essa era a ideia em algum ponto, né? Porque o Mutadon ele tem bico, o Mutadon é um Raptor com asas, né? Ele tem um bico que lembra de aves. Ele em geral lembra muito mais uma ave do que os outros raptores do Jurassic Park, né? E nessa concept aí nós vemos ele um pouco mais como ave. E inclusive ele teria penas, só que foi descartado, eles mudaram o design. Inclusive quando gravaram a entrevista com o David Cope, ele falou que os Mutadons eram emplumados. E nós vimos que não é, então o design mudou em algum momento. Eu acho que só se tivessem mantido a pena, ao invés de fazer essas asas de dragão, asas de pterossauro, o Mutadon seria... eu não teria problemas com o Mutadon, acho que seria muito mais legal. Deixaria ele muito mais dinossauro do que dragão. Eu acho que o que incomoda é ele ser muito... dragão não teria aspecto aviano, enquanto dinossauros tem. E eu acho que ter o aspecto réptil sendo um dinossauro aí alado passa muita vibe de dragão. Então, é isso, cara. Eu acho que eles estavam indo pra direção de um Raptor mais aviano, com características de aves de verdade, inclusive o bico. Só que aí, quando decidiram remover as penas no design final, estragaram o design. Na minha opinião, pelo menos. Enfim, não gosto dos Mutadons, mas basicamente é isso. Metade do vídeo foi eu reclamando dos Mutadons. Sem vídeo, mas é isso. O que vocês acharam das cenas? Digam aí nos comentários. Obrigado a todos que vocês assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.